Deputado, o senhor é presidente da Comissão de Relações Exteriores, falou agora da indicação da Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal Federal de lá. Falando sobre Estados Unidos, né, o presidente Bolsonaro foi um dos últimos líderes a reconhecer a vitória de Joe Biden. Joe Biden tem como uma das pautas principais a questão ambiental, pela qual o Brasil tem sido mal visto pelo aumento do desmatamento das queimadas na Amazônia, no Pantanal. Como é que vai ficar essa relação com os Estados Unidos de Joe Biden? Porque a gente sabia que com Trump havia aquele alinhamento, aquela identificação ideológica natural. O que muda agora com a presidência de Joe Biden, principalmente, acho que nessa questão ambiental? Muito bom, Amanda. Primeiro, por que o presidente só reconheceu agora? Porque só agora o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos deu resultado oficial. Foi o único que teve a coragem de não se dobrar a essa pressão internacional da imprensa, em que colocavam pressão para que fosse reconhecido Joe Biden como presidente, quando na verdade estava ocorrendo uma judicialização do processo e suspeitas de fraude vindo à tona. Então, parabéns para o presidente Bolsonaro, que esperou um reconhecimento oficial dos Estados Unidos. Não é o que eu quero, o que você que está assistindo quer. É o que os órgãos oficiais dizem. E ele sempre sinalizou dessa maneira. Quando o órgão oficial, que foi o Colégio Eleitoral, disser quem é o presidente, independentemente de quem seja, ele iria parabenizar. E assim o fez. Agora, nos Estados Unidos, as chances são poucas, mas o processo segue sendo judicializado. Ainda tem água para rolar aí embaixo dessa ponte, mas se verificando Joe Biden, eu acho que a gente tem espaço para conversar sim. A relação entre os dois países está muito acima de duas pessoas. E, na verdade, o que a gente precisa é mostrar que a Amazônia não tem nem que quiséssemos, ela consegue pegar fogo. O que pega fogo, às vezes, é o entorno da Amazônia e muito mais nos países vizinhos do Brasil do que no próprio Brasil. O que existe aí é um protecionismo mascarado, sim, de protetores do meio ambiente para colocar adiante, por exemplo, o embarreiramento do Mercosul-União Europeia, que os europeus olham com muita cética, muito com o pé atrás, o medo do produto agro brasileiro invadir e dominar o mercado europeu. Mas o Brasil estaria disposto a mudar alguma coisa na política ambiental para, por exemplo, fechar esse acordo União Europeia-Mercosul que o senhor mencionou, ou então para atender a algum acordo de negociação com os Estados Unidos? Para combater o desmatamento, porque é o que os dados do INPE mostram, deputado. A gente pode começar com os países europeus parando de comprar madeira extraída ilegalmente do Brasil, o que uma operação da PF de 2017 demonstrou uma rota para a Europa, para vários países. Se eles pararem de comprar nossa madeira lá, já começa a melhorar, já que eles estão tão imbuídos nessa pauta ambiental. E outra, se você for olhar, a maioria dos países da Europa já desmatou mais de metade do seu território para a produção agrícola, enquanto que aqui no Brasil a gente utiliza nem 20% do nosso território para produtos agro e da agropecuária. Se eles quiserem, se eles acham que vão morrer se essa questão não for colocada adiante, por que eles não começam a reflorestar as florestas deles? Eu gostaria de voltar um pouquinho à questão da China, né? Até porque esse tweet seu que deu problema ali com o embaixador chinês tratava justamente desse assunto. O senhor acusou a China de espionagem, né? Embora, enfim, isso não tenha sido... Vários acusam, embora isso não tenha sido, enfim, amplamente comprovado. Mas, de qualquer forma, voltando à questão do 5G, que eu acho que é importante e vai ser provavelmente definida no primeiro semestre do ano que vem. Na sua visão, na sua opinião e do governo, a China deve ser autorizada a participar? Porque aí a gente tem uma questão que não é só que se trata do nosso principal parceiro comercial e um grande investidor do Brasil. A gente tem uma questão também de infraestrutura, né? Hoje a China, a Huawei, detém 1/3, quase 40% da infraestrutura de telefonia celular, de 3G e 4G. Se você tivesse que trocar tudo isso, porque tem que ser da mesma operadora para conversar com 5G, isso demandaria um investimento enorme das próprias teles. Então, as teles brasileiras publicamente já se colocaram a favor da participação da Huawei, porque senão você precisaria de um investimento gigantesco e, obviamente, subiria a tarifa, cairia no nosso bolso, no bolso do consumidor. Como resolver esse impasse? Amanda, primeiro, esses seus argumentos elas estão no senso comum, mas não estão na base técnica. O que eu quero dizer com isso? É que a estrutura do 5G ela é totalmente diferente da 3 e 4G. Então, é uma estrutura que tem que ser criada a partir do zero. Não existe essa coisa de, não, vou colocar o chip 5G e a rede 4G vai servir. Não, é uma estrutura totalmente diferente. As torres vão ter que ser construídas e tudo partir do zero. Então não existe esse prejuízo que você está falando, mano. Mas eles já logam, né? Até as teles, a Anatel ela não se posicionou ainda sobre esse assunto. Não, né? Verdade. Então, é o posicionamento que eu acredito, melhor posicionamento técnico que teria é o da Anatel. E eu vou um pouquinho mais adiante, é que eu vou separar essa questão. Eu não vou nem falar na China.
Aqueles que cumprirem os requisitos, que derem a certeza ao Brasil que nós estaremos protegidos, as nossas informações, os nossos até satélites, que fazem parte aqui da nossa defesa nacional, onde nós estivermos protegidos, independentemente de qual país que venha, a gente vai poder usar. O problema não é com a China. O negócio é que a China está tendo problemas, né? A Huawei, desculpa, ela está tendo problemas em outros 20, 30 países. Né? A Austrália está com uma situação delicadíssima, onde a empresa está sendo acusada de corrupção, tentando corromper agentes do governo para colocar adiante o seu produto. Mais uma vez, a Huawei, não estou falando da China. Então, assim, isso não é uma mera tecnologia como será da próxima televisão LED, em Ultra HD. A gente está falando de segurança nacional. O Brasil, a depender do produto que ele tenha no seu país, por exemplo, exercícios conjuntos militares entre Brasil e Estados Unidos, entre Brasil e Europa, entrada na OTAN, membro global da OTAN, isso tudo vai ser afetado. O diga-me com quem anda, que eu te direi quem és, na geopolítica internacional é complicado. Então, assim, não se trata de uma retaliação ao país A ou ao país B. A gente tem que aguardar a decisão técnica dos órgãos competentes. Agora, eu não posso, Amanda, enquanto deputado federal, tendo imunidade parlamentar, não me posicionar sobre esses assuntos. É o que o meu público me pede. Se eu não me posiciono, eles começam a falar, poxa, mas por que você não está se posicionando? Entendeu? Eu não sou ministro, eu não sou o presidente da República, eu sou o deputado federal. Represento 1.800.000 pessoas e ponto. O embaixador, cabe a ele, por favor, entender isso, né? E não eu me dobrar às diretrizes do embaixador. Deputado, ainda nesse capítulo da vacinação, o Brasil tem mais de 180 mil mortos por causa da pandemia e o que todo mundo mais quer hoje é voltar à normalidade, salvar a saúde, salvar a economia, e hoje a maior chance de fazer isso é através da vacinação. Porque o presidente Bolsonaro é talvez o único líder mundial a não fazer uma defesa enfática da vacinação. Hoje a gente assistiu de manhã o vice-presidente americano Mike Pence tomando a vacina publicamente, dizendo que ela é segura e eficaz. Trump vai tomar, o primeiro israelense Benjamin Netanyahu será o primeiro israelense a se imunizar. O senhor vai tomar? Essa é uma ótima notícia. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor. Desde que a Anvisa me diga que eu possa tomar e que a empresa seja responsável por efeitos colaterais. Mas o presidente já teve Covid. Então, não, sim, mas a situação é outra. É que o Trump também já teve, né? Os infectologistas dizem que a imunidade da vacinação provavelmente ela é mais duradoura do que a imunidade dos anticorpos naturais, né? A imunidade natural. O senhor não acha que o seu pai, como homem público, como líder, uma pessoa popular que influencia milhões de pessoas, milhões de brasileiros, deve dar esse exemplo de liderança e tomar a vacina? Vamos lá, Amanda. Primeiro, bem lembrado pelo Lacombe, e ele falou isso ontem de uma maneira bem sutil e delicada, ao modo Bolsonaro, né? Em que ele fala, ô sujeito, eu já tomei a vacina, ele não precisa usar máscara ou tomar outra vacina. Eu conversei com a doutora Nise Yamaguchi, imunologista reconhecida, tem PhDs e diplomas lá que não cabem na parede aqui do estúdio inteiro. Ela falou que existe um risco de que, se você tomar uma vacina já tendo tido a Covid, corre-se o risco de você ter reações das mais diversas. Dr. Anthony Wong falou a mesma coisa. Ela falou que tentaram fazer uma vacina contra a dengue, mas essa vacina, logo no início, quando ela foi aplicada e testada em humanos, ela gerou a dengue hemorrágica. Por algum motivo, ela desencadeia no corpo da pessoa que já teve a doença, ela desencadeia um efeito colateral totalmente indesejado. Então você imagina, você se responsabilizaria em obrigar as pessoas a tomarem a vacina e se essa pessoa vier a morrer? Será que não é melhor dar o direito dela decidir o que é melhor para a vida dela? O que a gente tem que parar, Amanda, e aí subindo um passo adiante, tendo a visão mais macro, é do político ou do juiz achar que ele sabe o que é melhor para a vida do outro. Não! O que é melhor para a sua família é você, pai e mãe, que sabem. E vocês serão responsáveis pelos efeitos disso. Agora, volto a perguntar. Se, em uma ocasião em que a vacina, estão falando que não é compulsória, ninguém vai pegar pelo braço e injetar coisa lá na pessoa, tudo bem. Mas vão obrigá-la a tomar através de outras medidas. Se essa pessoa vier a falecer, quem é que vai se responsabilizar? Será que os governadores vão pagar a indenização? Será que os juízes que decidiram, determinaram isso, vão pagar a indenização para essa família? Eu não coloco, né, a minha responsabilidade na reta. Vacina-se quem quiser e acabou. Mas, deputado, aqui na questão da vacina há uma questão também de coletividade, né? Se as pessoas não se imunizarem em número suficiente, por exemplo, 70% da vacinação, você não cria a tão sonhada imunidade de rebanho, né? É por isso que o coletivo é muito importante. Se a gente lança mais dúvida e desconfiança sobre a vacina, você desencoraja as pessoas a se vacinar. Mas eu não estou lançando dúvidas e desconfianças, estou ouvindo a doutora Nise Yamaguchi, né?
Eu sou Mas o formado senhor em vai Direito tomar. Policial Federal. Eu vou tomar se a Anvisa falar que é ok, tudo bem, não tem efeito colateral, vou esperar primeiro, né, o pessoal da linha de frente, grupo de risco, etc. Claro, mas agora, não e é se eu não quiser prioridade. tomar? Deputado,